de outra tipologia textual, a narrativa. A narrativa é um tipo de texto que vai falar, vai mostrar ações dos personagens durante um tempo e um espaço. A estrutura desse texto narrativo, ela também se faz com introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas de que forma? Primeiro nós temos a apresentação do problema, a apresentação dos personagens, a apresentação da história. Depois nós partimos para o desenvolvimento. O que vai desencadear aquela história? Vai ser o nosso desenvolvimento. Durante esse desenvolvimento, um pouco mais para o fim dele, nós teríamos o clímax. Nós vamos ter o ponto alto dessa história. Um melhor momento de tensão ou de esperança, enfim, envolvendo os personagens. E depois disso, nós vamos ter o desfecho. O desfecho ou a conclusão. Alguns vão chamar de conclusão, outros vão falar desfecho. Mas, igualmente, se refere à narrativa, né? Quando nós estamos falando de texto narrativo, nós estamos falando de contos, de romance, de fábulas, de lendas, né? Estamos falando desses gêneros textuais que a maioria de nós amamos, tá? Vamos lá, eu tenho os elementos da narrativa. Quando nós temos uma narrativa, então nós temos os elementos, que são esses que eu falei: a introdução, o desenvolvimento, o clímax, que é o maior momento de tensão da história, ou conflito, enfim, que atinge o ápice, né? E o desfecho, que vai ser a solução. Quem conta essa história? Quando nós falamos em narrativa, nós estamos falando de narrador. Se nós temos narrador, que funciona como mediador entre o leitor e os personagens, nós estamos falando, então, de um narrador que pode ser um personagem e nos contar o que ele está vivendo, e pode ser um narrador observador, que ele está de fora apenas assistindo, né? E pode ser ainda um narrador onisciente, que ele vai saber de tudo e vai revelar aos poucos sobre o evento. Ele revela coisas para nós, ele observa, como se estivesse olhando pela janelinha, né? Enfim, quando que retrata o tempo, né? O tempo na narrativa, ele ocorre junto com os fatos. Ele pode se referir a uma parte passada, nos contar o que vai acontecer no futuro e nos contar o presente que está acontecendo. Os personagens são o que nós temos de mais importante numa narrativa, né? Porque eles podem tanto ser personagens sem interação com o leitor, quanto podem ter essa interação. Deixa eu ver uma coisa que eu acho importante passar, que, assim, quando se fala nos personagens, nós estamos falando em personagens protagonistas e antagonistas, né? Então, nós estamos falando daqueles personagens principais e aqueles que são antagônicos a ele, que estão ali. E temos ainda os personagens secundários, ou adjuvantes, né, ou coadjuvantes ainda. Então, isso são existências de tipo de personagens que nós vamos sempre encontrar dentro da narrativa. Uma coisa que eu estava esquecendo, quanto ao tempo narrativo. O tempo narrativo, ele pode ser um tempo cronológico, né, presente, passado, futuro, quanto ele pode ser um tempo psicológico também, conforme o personagem ou a história se desenvolve. Na narrativa, outro elemento que vai estar sempre presente é o espaço, ou seja, onde se desenvolve essa história. Pode ser um espaço de um ambiente físico,
certo? Como uma casa, uma cidade, um local, quanto pode ser um ambiente social ou psicológico ainda, né? Como que está se desenvolvendo aquilo, os sentimentos, a história dentro de alguém, certo? Os tipos dentro da narrativa, quase sempre nós temos o tipo de discurso direto, indireto, e ainda podemos encontrar o discurso direto, livre, quando o narrador ele faz parte, ele é onisciente aí, ele se comunica com o leitor ou com seu ouvinte. Bom, nós falamos antes de texto descritivo. Na narrativa, obviamente, encontra-se o texto descritivo. Ele não está desvinculado. Então, ele vai estar presente também dentro de uma narrativa. Para se fazer uma boa narrativa, nós temos que ter em mente que nós podemos usar os discursos direto, indireto, discurso livre. Nós temos que esboçar antes, fazer um rascunho antes de que tipo vai ser os nossos personagens, que tipo de narrador nós queremos na nossa história, se é um narrador observador, se ele é um narrador onisciente, se ele é um narrador personagem ou só observador. Esses três tipos de narradores são bem relevantes nós termos em mente no nosso esboço como nós queremos, porque vai ser parte importante da nossa história. Quando o narrador é personagem, ele vai falar conosco em primeira pessoa, no eu, no nós. Quando ele é observador e onisciente, vai ser em terceira pessoa, tá? No ele, no eles, elas, enfim, certo? E a narrativa, então, exemplos de narrativa. Vamos lá. Cinderela, Crônicas de Nárnia, vamos ver outro aqui. As fábulas, né? Cigarra e a Formiga. Existem N lendas. A lenda da Cuca, da Curupira, do Saci Pererê. Enfim, temos N gêneros textuais que podem ser narrativas. Característica na narrativa, ela precisa ter algum tipo de narrador. Isso que faz ela ser uma narrativa. Então é isso.